Olá, queridos alunos. Este é o módulo de número 9 do nosso curso Teologia Sistemática, que trata, módulo 9, da obra de Cristo. E esta é a nossa aula de número 7, que trata da natureza da expiação de Cristo. Em que consistiu esta expiação? Expiação é a obra que Cristo realizou por nós e que, por conta dessa obra, garante a nossa salvação. Pagou o preço dos nossos pecados, satisfez a justiça de Deus em relação a nós e nos deu gratuitamente a salvação. É esta obra de expiação que Cristo realizou por nós. Esta obra consiste em dois aspectos. Primeiro, a obediência de Cristo por nós, em nosso lugar, ou seja, a obediência ativa de Cristo. Cristo cumpriu toda a lei, viveu uma vida de santidade perfeita e fez toda a obra de Deus. Durante toda a sua vida, Jesus não cometeu pecados, só fez o bem e realizou tudo o que Deus queria. Certa vez ele disse: "A minha vontade consiste em fazer a vontade do Pai que me enviou." E dessa forma, Jesus cumpriu tudo por nós, em nosso lugar, fazendo o que nós não conseguimos fazer, ele fez. Há dois versículos no texto bíblico que dizem isso. 1 Pedro 2, 22. Ele não cometeu pecado, nem algum engano foi achado em sua boca. 1 Coríntios 1, 30. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual, da parte de Deus, se tornou para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção. Jesus Cristo se tornou para nós sabedoria, justiça, santificação. Dessa forma, por ter essa vida perfeita, Jesus pôde realizar a obra da expiação por nós, em nosso favor. Porque se ele tivesse cometido algum pecado na sua vida, não poderia fazer a expiação por nós, porque ele próprio teria pecados e ele teria que fazer a expiação por ele mesmo, o que não conseguiria, já que tinha pecados. Assim, a obediência ativa de Cristo, ou seja, ele fez todo o bem que deveria fazer, é algo importante dentro do processo de expiação. Mas o segundo aspecto do processo de expiação, e o mais importante, são os seus sofrimentos por nós, que chamamos de obediência passiva. Ele sofreu por nós. A Bíblia diz que Jesus foi um homem de dores, que sabe o que é padecer. Assim, os seus sofrimentos fazem parte da sua expiação. Na sua vida, Jesus teve vários sofrimentos, e isso o Novo Testamento destaca com clareza. O sofrimento principal de Cristo por nós foi a sua morte na cruz. Se Jesus tivesse sido um homem de bem, que fez tudo o que era correto, tudo o que era bom, mas não tivesse morrido na cruz em nosso lugar, de nada adiantaria tudo aquilo que ele fez para a nossa salvação. Então, era de fundamental importância a morte de Cristo em nosso lugar para nos trazer a salvação. O preço que ele pagou na cruz foi muito caro, algo inimaginável. E aqui eu leio o texto de 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 a 20, que diz assim: "Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo." Pedro diz que nós fomos resgatados pelo sangue de um cordeiro, mas não um cordeiro animal, um cordeiro humano, que é o Senhor Jesus Cristo. E Pedro diz que foi com precioso sangue,
O sangue de Cristo é precioso, nada no mundo pode se igualar, pode comprar o sangue de Cristo, aquilo que Ele fez por nós na cruz. E por esse preço tão grande, sangue precioso, nós hoje recebemos de graça a salvação para as nossas vidas. Em que consiste o preço que Jesus pagou na cruz? O que é que Ele sofreu na cruz para nos salvar? E agora queremos dizer pelo menos 3 aspectos do sofrimento de Cristo na cruz, pelos quais Ele fez a nossa redenção. Em primeiro lugar, Jesus sofreu na cruz porque Ele sofreu a morte física. Lembra que Jesus era um ser humano igual a nós em todas as coisas, exceto no pecado. Portanto, como ser humano, Ele morreu. E isso é algo difícil para um ser humano. Qual ser humano que quer morrer? É algo também difícil para Jesus. A morte é sempre uma intrusa na vida humana. E Jesus, como homem, não deseja simplesmente o fim da sua vida. Jesus estava com 33 anos de idade quando morreu. Jesus estava no auge da sua saúde física. Jesus estava na plenitude da sua força emocional, espiritual, realizando toda aquela grande obra que realizou, curando muita gente. No entanto, aos 33 anos, ele tem de morrer. A morte que ele sofreu não foi uma morte simples, deitado numa cama, de velhice, não. A morte dele foi a mais cruel das mortes da época. A morte por crucificação era uma morte extremamente dolorosa. O ser humano sentia dores atrozes até que morresse. E Jesus passou exatamente pela morte de cruz. Não é à toa que só os principais malfeitores eram mortos em cruz. E Jesus mesmo fala acerca dessa dor que ele sofreu, que ele iria sofrer ao morrer, em Lucas 12:50. Há um batismo com o qual serei batizado, e como me angustio até que ele aconteça. A morte de Jesus, a morte física, foi um elemento de sofrimento muito grande para Jesus Cristo. Ele morreu, de fato, naquela cruz, fisicamente. E esse é um dos aspectos do seu sofrimento por nós. Quando ele diz assim, quanto me angustio por essa morte, ele está falando também da dor da morte física. No entanto, maior que a dor da morte física, muito maior, é um outro sofrimento que ele passa na cruz, quando ele é pregado lá, que é o recebimento dos pecados dos homens. Lá na cruz, Jesus recebeu nossos pecados. Aqui eu quero que você entenda o seguinte: Jesus Cristo é Deus, Ele é o Deus Filho eterno. Como Deus Filho, um dos seus atributos é a santidade. Ele sempre foi santo, ele sempre foi separado do mal, ele não tem contato com o mal. No entanto, quando Jesus vem ao mundo, ele enfrenta as tentações, como homem que era, ele enfrenta as tentações de todos os tipos, com toda a ferocidade de Satanás para derrotá-lo. É só você lembrar da tentação lá no deserto. Mas a Bíblia diz, e nós lemos esse texto, que ele não cometeu pecado algum. Então, em toda a sua vida, como ser humano encarnado, Jesus, o Deus Filho, foi santo, nunca cometeu pecado, jamais. Jesus nunca conheceu o pecado.
No entanto, quando ele é pregado na cruz, ele tem que receber em si todos os pecados de todos nós. Ele recebe todos os pecados para poder fazer a expiação daqueles que creem nele. E o recebimento de nossos pecados na cruz causa em Jesus uma dor indescritível ao ser humano. Nós não podemos aquilatar a dor que Jesus sofreu quando por nós morreu na cruz. Jesus não apenas carregou nossos pecados, ele foi feito pecado por nós. Diz 2 Coríntios 5, 21, aquele que não conheceu o pecado, Jesus, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Você entendeu bem esse texto? Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Então, na cruz, Jesus, ao receber os nossos pecados, se tornou o próprio pecado ali, em nosso favor. Ele que era santo, recebeu pecados, experimentou o pecado, não os pecados dele que ele não tinha, mas os nossos. Os nossos foram colocados em Cristo, dentro dele. E Paulo diz que ele foi feito por Deus pecado no nosso lugar, por nós. O santo de Deus, aquele que é eternamente santo, tem que receber e vivenciar todos os pecados. Isaías 53, 6. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. João 1, 29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O cordeiro no Antigo Testamento era colocado numa mesa e sacrificado, e sobre ele eram colocadas as mãos do pecador, confessados seus pecados, e o cordeiro morria no lugar do pecador, e o pecador era perdoado pela morte do cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que tira o pecado do mundo. Nossos pecados foram transferidos a ele os recebeu e ele morreu. Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito, maldito todo que morrer no madeiro. Quando Jesus estava na cruz, ele foi feito maldito, pecado, por nossa causa. Deus o tratou assim na cruz, porque ele tinha de levar e pagar nossos pecados. 1 Pedro 2,24, levando ele mesmo os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro. Veja, Jesus sofreu uma dor imensa na cruz. A dor física foi muito pouco diante da dor de ser feito pecado, de receber os nossos pecados. Irmãos e alunos, uma coisa estranha acontece lá na cruz. Aquele que nunca, jamais cometeu pecado, de uma vez, recebeu todos os nossos pecados sobre si. Jesus deve ter sofrido demais com isso. A dor deve ter sido imensa, imensa, dele ter recebido nossos pecados. Mas ele recebeu, ele sofreu essa dor. Ele quis receber nossos pecados para poder pagá-los com sua morte. Foi uma dor incrível, foi um sofrimento terrível, mas ele sofreu. Mas eu quero falar agora para vocês de um terceira forma de sofrimento de Cristo na cruz. E eu acho, pessoalmente, que essa terceira forma é ainda um pouco mais, como se pudesse ser, um pouco mais terrível do que a de receber os pecados.
que foi receber a ira de Deus em si. Jesus na cruz recebeu a ira de Deus, não o amor, a ira de Deus na cruz. O que é a ira de Deus? A ira de Deus é a justiça de Deus castigando nossos pecados. Esse é o conceito bíblico. Ira é castigo dos pecados, mas a ira demonstra toda a abjeção, todo o nojo que Deus sente em relação aos nossos pecados, porque Deus é santo. E a ira de Deus é a demonstração do seu descontentamento com o pecador que permanece em seus pecados. Quando a ira de Deus se voltou contra Cristo, é porque ele estava com os nossos pecados em seu ser, lá na cruz. E Deus precisava castigar esses pecados. Isto é a ira de Deus, e Deus derramou sua ira sobre Jesus Cristo. Vamos ver alguns textos aqui. Mateus 26, 42. Tornando a retirar-se, Jesus orou de novo, dizendo: Meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Meu Pai, se não é possível passar este cálice sem que eu beba. O que é cálice? Cálice normalmente é uma taça onde se bebia vinho. Mas nessa palavra de Jesus, o que é cálice? Passa, se possível, passa de mim este cálice. O que é esse cálice? Segundo o Antigo Testamento, este cálice é um cálice, uma taça com a ira de Deus, na qual ele vai derramar sobre a boca, a garganta daqueles que o desobedecem. Veja esse texto de Jeremias, capítulo 25, versículo 15. Porque assim me disse o Senhor, o Deus de Israel: toma da minha mão este cálice do vinho do meu furor, e darás a beber dele a todas as nações às quais eu te enviar. Cálice do vinho do meu furor, da minha ira, do meu descontentamento, do meu desprazer. Você fará as nações beberem, no texto de Jeremias. É este cálice da ira de Deus, cálice terrível, de castigo, de maldição, de morte, de horror. É este cálice terrível da ira de Deus que Jesus bebe na cruz. Pai, passa de mim este cálice, mas seja feita a tua vontade. E a vontade do Pai é que ele bebesse o cálice inteiro. Jesus bebeu todo o cálice da ira de Deus por nós. Isaías 53, 4-8, nos diz o seguinte: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho. Preste atenção agora. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como ovelha que é muda perante seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Pela opressão e pelo juízo foi arrebatado. E quem dentre os da sua geração considerou que ele fora cortado da terra dos viventes, ferido por causa da transgressão do meu povo? 1 João 2,2. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo de todo o mundo.
É por isso que Jesus é abandonado pelo Pai na cruz. Marcos 15:34, na cruz, Jesus grita assim: e a hora nona bradou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? Na cruz está acontecendo algo que é impossível da gente pensar. O Pai joga toda a sua ira contra o Filho. Nunca isso aconteceu. O Pai e o Filho se amam. Eu amo o Pai, diz Jesus. Em outro lugar ele mesmo diz, o Pai me ama. É o amor que rege as relações entre eles. Nunca, jamais a ira, porque entre eles não há pecado. Mas na cruz do Calvário, Deus o Pai derramou, jogou toda a sua ira por causa dos nossos pecados sobre Jesus Cristo, e ele pagou o preço de nossos pecados. Não, nós não podemos nem mesmo chegar perto do que aconteceu na cruz, do impossível que aconteceu na cruz, em que o Pai derrama sobre o Filho não o amor, mas a ira. E ele fez isso por nossa causa, nós seres humanos, para nos salvar. Sim, Jesus pagou um alto preço naquela cruz. Jesus se deu por nós e com isso nos conquistou para nós a nossa eterna salvação. Este Jesus Cristo tem de ser bendito eternamente por aqueles que foram alcançados pela sua expiação. Bendito seja Jesus. Deus abençoe a sua vida.